Olá! Hoje a gente vai explorar um material, olha, muito interessante, do autoconhecimento. A proposta aqui é investigar como a gente pode montar um repertório pessoal, sabe? Para se entender melhor. Parece que a chave é olhar para várias partes da nossa vida, né? Exato. E o ponto de partida que ele sugere é bem interessante. Uma viagem para dentro, para o passado. Isso, tipo, quais experiências formaram a gente de verdade? Pode ser, sei lá, um livro, um filme. Uma música que ficou. Sim, ou um conselho que a gente nunca esqueceu, né? Momentos de virada, pessoas importantes. Até o nosso papel na família, como isso entra. Tudo isso compõe esse, digamos, inventário inicial. E o legal, eu acho, não é só ficar lembrando por lembrar, sabe? Não é nostalgia pura. Entendi. A ideia é perceber como essas vivências, essas memórias e, claro, os aprendizados funcionam como tijolos mesmo na construção de quem a gente é hoje. Hum, Elas não são só passado, elas estão moldando o agora ativamente. faz muito sentido. E aí, saindo dessa retrospectiva, o material leva a gente para algo que nos acende no presente. As paixões. Aham. O que seriam exatamente essas paixões nesse contexto? Make. Olha, o material define como aquelas atividades, ou assuntos mesmo, que fascinam a gente de verdade, que dão energia, sabe? Aquela coisa que te faria pular da cama num sábado. Exatamente. Ou conversar horas sem parar, sem nem ver o tempo passar. Identificar isso é visto como algo, tipo, fundamental. Por quê? Por causa da energia? Isso conecta direto com a nossa vitalidade, com a motivação que vem de dentro, né? É onde está boa parte do nosso ahn, combustível pessoal. E entendi, buscar a nossa fonte de energia. Legal. E seguindo essa linha, o próximo passo é identificar as forças pessoais. Isso, as forças. O desafio é listar as 5 principais. E o guia, felizmente, ajuda um pouco, dá uma lista bem grande, né? Sim, ele oferece várias possibilidades. Tem exemplos como entusiasmo, aquela energia que contagia, né? Exato. Perseverança, que é terminar o que começou, mas com flexibilidade. Criatividade para pensar fora da caixa. Prudência também, né? Ser cuidadoso, pensar antes. Sim. Humildade para não se achar o centro do universo. Gratidão, valorizar o que a gente tem de bom. Nossa, a lista é longa e inspira mesmo a olhar para dentro. E o ponto-chave aqui, eu acho, não é só fazer uma listinha de qualidades, tipo adjetivos bonitos. Uhum. É reconhecer quais são as nossas ferramentas mais afiadas, sabe? Para lidar com os desafios do dia a dia, para buscar nossos objetivos. Entendi. É mais de estratégico. Exato. Por exemplo, saber que a inteligência social quer entender o que motiva os outros, ou o trabalho em equipe, ser leal ao grupo, são pontos fortes seus? Isso dá uma consciência diferente sobre como a gente age no mundo. Sei. Como ser mais eficaz, talvez. Isso e mais consciente das próprias potencialidades. Agora, aqui a coisa fica bem curiosa, eu achei. O material também faz a gente pensar sobre influências externas, só que de um jeito meio inesperado. Hum. Como assim? Ele pergunta, quem a gente considera um mestre na nossa área de interesse ou atuação? Ah, sim. E logo depois vem a provocação, né? Pois é. A provocação é que, muitas vezes, essa figura de mestre ou referência pode ser justamente alguém que irrita a gente profundamente. É fascinante isso. O exercício pede para analisar por que essa pessoa irrita. Listar umas 3 atitudes ou características dela que causam esse incômodo. E por que isso seria útil? Parece contraintuitivo. Porque a sugestão é que essa irritação pode funcionar como um espelho, sabe? Refletindo talvez aspectos nossos que a gente não gosta, ou que precisa desenvolver. Ou que desafiam muitas nossas crenças? Exatamente. Desafia o nosso jeito de ver o mundo. É um convite a olhar para o incômodo não como algo ruim, a ser evitado, mas como uma fonte de informação sobre nós mesmos. Que perspectiva, hein? E para equilibrar, imagino, Isso. Para equilibrar, ele também pede para identificar a pessoa que mais inspira e 3 qualidades admiráveis dela. É o outro lado da moeda da influência, né? O que repele e o que atrai. entendi. Os dois lados. Exato. Então a gente vê que construir esse tal arsenal é um processo bem dinâmico, né? Sim, não é algo estático. Não mesmo. Envolve revisitar o passado, as fundações, conectar com a energia do presente, as paixões, mapear os recursos internos, que são as forças.
E analisar essas influências externas, as que inspiram e as que desafiam. Precisamente. As duas. Então, no fundo, o que tudo isso significa? Juntar-se as peças todas. Parece um chamado para a gente se observar de um jeito mais atento, mais integrado, talvez. Eu vejo assim também. Conectar todas essas partes, passado, presente, o nosso potencial e até as nossas reações aos outros, para formar uma imagem mais completa e mais útil de nós mesmos. Hum, O ponto principal é que não são coisas separadas, em caixinhas. A força está em perceber como esses elementos interagem, como um influencia o outro, sabe? entendo. A compreensão de si fica mais rica quando a gente vê essas conexões. Exato. É aí que o autoconhecimento se aprofunda de verdade. Bom, então fica uma provocação final para a nossa reflexão, né? Será que aquilo que mais irrita a gente naquela figura de mestre, ou de antimestre, talvez, Aham. está, na verdade, apontando para uma área cega nossa? Ou, quem sabe, para um potencial de crescimento que a gente ainda nem explorou? É algo para se pensar, com certeza. Uma boa reflexão para levar.